E é uma data comemorativa muito famosa nos Estados Unidos. Mesmo que eu nasci e cresci no Brasil, mas eu fui para a universidade nos Estados Unidos. E eu sou americano. Mas quando eu fui para os Estados Unidos, que eu percebi como o feriado de ação de graças é grande, é importante. Lá é mais importante ainda do que o Natal. Então, o que vem na sua mente quando você pensa de ação de graças americana? Ah, o Peru. É o Peru. Peru e purê de batata. Você sempre vê nos desenhos animados que os perus estão muito preocupados por causa do Dia da Ação de Graças. Mas eu queria falar um pouco da origem da comemoração do Ação de Graças. Tinha um grupo de cristãos que estavam sendo perseguidos na Europa. E para fugir dessa perseguição, eles atravessaram o Oceano Atlântico e foram para o Novo Mundo. Com a promessa, né, de uma liberdade religiosa. Então, um grande grupo foi nesse barco chamado Mayflower. E demorou 66 dias para eles chegarem. E eles chegaram no estado de Massachusetts, onde é Plymouth, a cidade, no dia 9 de dezembro de 1620. Então, obviamente, no mês de dezembro é o inverno. E eles não estavam preparados para o inverno e para essa nova terra, nessa nova terra. E desse grupo que saiu de lá, mais ou menos metade morreram. Mas o resto que sobreviveu começaram a fazer amizade com os nativos americanos que moravam lá. E tinha um nativo americano que o nome dele era Squanto. E ele teve compaixão deles e ensinou eles a plantar milho e como sobreviver naquela terra. Então, quando chegou no primeiro outono, eles tinham plantado milho e fizeram uma boa colheita e puderam guardar comida para o próximo inverno. Então, eles fizeram uma grande festa de 3 dias festejando essa grande colheita para agradecer a Deus por tantas bênçãos. E eles fizeram isso porque na Bíblia, em Tessalonicenses, fala: em tudo dê graças a Deus. Esse é a vontade de Deus a respeito de vós.
Então, para eles, a ação de graças era esse tempo de lembrar, de relembrar e dar graças a Deus, de glorificar a Deus pelas bênçãos. E é claro que eles convidaram também os nativos americanos e fizeram uma grande festa. ネイティブのアメリカ人や、その原住民の方たちを、誘って、もう全員で、そこにいる人たち全員で、そこで宴を、しました。Mas eu quero voltar um pouco e conversar sobre por que eles estavam で、sendo なぜperseguidos. イギリスや、そのヨーロッパで、彼らクリスチャンたちは迫害されていたのか、ちょっとも考えてみたいと思います。A verdade é que o nosso mundo está corrompido. Tem tantas coisas ruins acontecendo por natureza ao redor do mundo. Né? Temos terremotos, tufões, mudanças de temperatura, de mudanças climáticas. E não somente na Terra, mas também os animais. A gente gosta de assistir documentários sobre natureza, como o National Geographic. E eles são incríveis, mas a gente vê os animais se matando. 動物たちがもう血まみれになって殺し合ってる姿を見たことありますか？ E, infelizmente, a gente vê a mesma coisa com as pessoas. Pessoas fazendo coisas 同じようにhorríveis. 人間、私たち人も、もう世界中で殺し合って、そういうことが起きています。Even as parents, sometimes we get so angry and we might do something horrible to our kids, not even because we want to, just E muitas vezes nós também, como pais, a gente fica tão bravo, irado e fazemos coisas ruins para os nossos filhos que a gente nem sabe por quê. 感情的になって子供に対してちょっと悪いなと思ったことありますか？ this is all because the world is damaged. E isso é porque o mundo está corrompido. この世界というのが不完璧だからです。 And we're talking about these pilgrims. They were being persecuted. Então, a gente está conversando sobre esses peregrinos e eles estavam sendo perseguidos. Statistics from last year. Essas são estatísticas do ano passado. 4.125 cristãos foram presos. 去年だけで、こっちか、4225人が、拘束されたりとか、迫害されています。 14.766 igrejas cristãs foram atacadas. 教会やキリスト教の財産が攻撃されています。 Almost 5,000 Christians were murdered. で、約 E quase 5.000 cristãos foram assassinados. Why is this happening? Por que isso está acontecendo? You know, the Bible teaches us to love one another. A Bíblia nos ensina como cristãos a amarmos uns aos outros. If someone slaps on one cheek, you should let Se alguém te dá um tapa num lado do rosto, você tem que virar o rosto e dar o lado da face. evil with good. A gente retribui o mal com o bem. 悪いことをされても、良いことを行いなさいと言われています。 The earth is damaged. Mas o mundo está corrompido. This is from the International Labor Organization, like the UN kind of statistics right here. Essa é a estatística das Nações Unidas. Hoje, existem 27,6 milhões de pessoas em escravidão. 2760万人の人たちが今奴隷として、働いています。 And of those, 3.3 million. E dessas, 3,3 milhões são crianças. Unfortunately, they say that more than half of those children are involved with sex trafficking. で、そ E, infelizmente, desse número de crianças, metade é em tráfico sexual. 関わっていると言われています。 There's a lot of sad, evil stuff happening in the earth today. Existem tantas coisas tristes e malignas acontecendo no mundo hoje. 悪いことが、あります。 Why is this? Por quê? The Bible teaches us in Romans that all have sinned. A Bíblia nos diz em Romanos que What this damage? todos pecaram こう書いてあります。ローマの3の27に、すべての人
e pereceram da glória de Deus. The Bible teaches that God made the world perfect without A Bíblia diz que Deus fez o mundo 神様 perfeito, はこの、世界を完璧に作った。 But then Adam and Eve, they disobeyed God and brought mas sin into Adão the e Eva desobedeceram a Deus e trouxeram o pecado ao mundo. 不忠実な、行動を行ってそこで罪というものがこの世に入りまし And た。 it says then that we all have sinned. There's no one that's E a Bíblia diz que todos pecaram e perecem da glória de Deus. And it says that in Romans 6 also says that the E em payment Romanos 6 fala que o salário do pecado é a vida, é a morte. 報酬、結果っていうのは死ということ this death isn't just like physical death. E essa morte não é somente a morte física. 身体的な死ではありませ This ん。 is the death from the moral death. 道徳的 Essa な é, 死であったり、 This is spiritual death. é uma morte espiritual, uma morte da moral. スピリチュアルな死であったり。 Your physical body, the sickness that brings death, all that evil, all that death was brought in through sin. もしく Então は toda essa morte física, as doenças, todas foram trazidas por causa do pecado. あります。 What's amazing is that God gives us a free gift of eternal Mas o que é life. maravilhoso é que Deus nos dá ニュースというのは、しかし神の賜物 o presente de graça, que é a vida ロ eterna. ーマ6の23に書いてある。その後に書いてあります。 He's offering this to anyone who would accept it. E Ele está oferecendo isso a qualquer pessoa que aceite. 誰にも与えられている約束なんで It's す。 not something that we work hard and we become so good that now we're saved. Não é uma coisa que a gente trabalha tão duro, duro, duro e consegue conquistar. E daí somos salvos. 論理にもない。 And that's a lot of us that we try to receive salvation, we try to feel good. Muitas vezes a gente tenta fazer boas obras para conseguir a salvação. 頑張っていい人になってそういう救いを得ようとします。 But the truth is we can never Mas a verdade é que nós não podemos fazer o bom suficiente para merecer essa salvação que Deus nos dá. してもこの救い、素晴らしい救いっていうのは得ることができないんです。 What God did for us is He sent. O que Deus fez por nós é que Ele mandou o seu próprio Filho para nós, para que nós, para morrer pelos nossos pecados. 私たちがまだ罪人であった時に Porque Deus demonstrou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por nós. 明らかにしておられます。 Now imagine, let's say we're at Vamos imaginar a judge in a que você é um juiz num tribunal 私たちが今この裁判所の中にいて、 and I'm a criminal. e eu sou um criminoso, The judge says you deserve death. で、e o juiz fala: você merece morte, pena de morte. And then it's the Ryota's turn. E agora é a vez do Ryota. The judge says you deserve death. で、E o juiz fala: você merece pena de morte. And if I say, hey, I'll die in Ryota's place, Mas se eu falar: não, peraí, eu vou morrer no lugar pegar a penalidade do Ryota. it doesn't work because I'm also going to die anyways. Isso não vai funcionar, porque eu já estou com a pena de morte também. Eu também já vou morrer. どうせJá estou condenado. Então não vai dar. Eu já estou. Now let's pretend that Yuichi, he is perfect, innocent. 例えば Agora vamos imaginar aqui que o Yuji, ele é perfeito, inocente. And then he says, you know what? E ele fala: peraí, eu vou morrer no seu lugar. のために罪をかぶって Eu vou morrer no lugar do Ryota. The judge has to make a decision because Agora o juiz tem que fazer uma decisão. 裁判 Ele vai deixar ないといけないんです。 uma pessoa que é inocente morrer no lugar da culpada? ために、その罪をかぶって死のうとしてるからです。 that's what God did for us. E foi isso que Deus fez por nós. 神様がしてくださったことなんです。 Jesus came as a perfect human. Jesus veio como um ser humano perfeito ここにいまして He died in our place. e ele morreu no nosso lugar. And now God says, He died in your place, so if you want E salvation, agora Deus disse: ele morreu no seu lugar. Então, se você quiser, a salvação é sua. 救いが得られる。 I heard another story that tries Eu to também ouvi uma outra história que tenta explicar isso. a judge Havia um juiz who's going to give a speeding ticket to his daughter. で、e ele ia, 言いましたね。その人の His daughter, 裁判官がその自分の ele ia dar algo para sua filha. 違反の
違反を与えようとしま And し he asks her, Were you speeding such and such, Porque at this place? た。で、裁判官言ったんです。あなた ela は estava こういうふう com に com a velocidade muito alta no carro. Então, ela recebeu uma multa. E ela falou, sim, e aconteceu isso. But で、お父さんが実際にその E ele era o juiz, né? Então, ele podia fazer とりあえずそれ o は que ele ちょっと quisesse com aquela you're multa, porque ele era o guilty, juiz. your fine is $300. Mas で、ele falou, 彼 não, はvocê é 裁判官と一緒に仕事 culpada, があって você infringiu a 減 lei, 額でrecebeu a 300 multa, ドル então の3 a 倍ぐらいの sua スピード違反 pena という é ことで、彼女にその$3 mil. And then he gets off his pulpit, his seat, で、裁判 Daí 所 ele の sai その do そ seu の tribunal, テーブル do から seu 降りて assento, he comes down and he gets $300 and he pays that fine. で、そのお父さん e は daí ele desce 裁 lá 判 onde ela 官が está, お父さんとして pega do bolso で dela o dinheiro その e 3万 paga 円の aquela 白い multa. 版を彼女に渡してこれを払いなさいと言いまし That's what God did for us. た。で、こ E れ foi が isso que 神 Deus 様 fez の por 救いだ nós. He said, You are guilty, であなたは Ele fala, 罪だ você é but you know culpado, what? I want to pay the price for you. mas eu vou け pagar o ど preço 今 para 私 você. がその代償を払いたい。 And how do we receive this gift? で、その Como nós じゃあそれをど recebemos うやって esse presente? The Bible says if we declare with our mouth that Jesus is Lord, A Bíblia diz que se você declarar com a sua boca 聖書には que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Ele levantou, 神はイエスを ressuscitou 死者の中から蘇らせた Ele と dos 信 mortos, じるなら você あ será なたは救わ salvo. れるのです。 so this is, if we do this, that's how we Então, se do nós it. fizermos isso, é assim que nós podemos これは receber a こ salvação. れをすればあなたは関係なく救われると書いてあります。 Confessing with our mouth that Jesus, Confessar com a nossa boca que Jesus é Senhor にするだけなんです。 believing in our heart that God e raised him crer from the dead. no coração que Ele foi levantado dos そ mortos. して蘇ったことを信じるだけなんです。 The Bible says in Romans 10:13, it says, A Bíblia diz em Romanos 10:13 que todos que chamarem, clamarem pelo nome do Senhor serão salvos. 皆救われると書いてあります。 you know, I grew up in a Christian home, Eu cresci num lar ポー cristão. ルさんは、クリスチャンの家庭で育ちました。 and I never drank, I never smoked. Então I eu never nunca stole bebi, anything. nunca I roubei, think I lived a good life. でクリスチャンの家庭で育っていることもあって nunca fumei. もう飲み明けくれたりとか、Então eu vivi uma vida cristã 盗んだりとか、 boa. こととはもう関係ない人生を送ってました。 I went to a Christian university. Eu fui numa universidade cristã, mas quando eu estava lá, I started like getting addicted to pornography. eu comecei a ficar 私はポルノに、あポルノに、ポルノ中毒になりました。 viciado em pornografia. So a lot of people are like, oh, porn is not a bad thing. E muitas pessoas falavam, pornografia tudo bem, não tem problema. Você é uma pessoa livre, você é um rapaz jovem, ele tem liberdade. それは無料だし、大丈夫でしょ I tried to convince myself of that same thing too. う。E eu tentei me convencer disso também. それはもう無料だし、そこら中にいっぱいあるし、みんなやってるから大丈夫だろう。 There was 自分に言い聞かせました。 there was something bugging me. Mas tinha alguma coisa que estava me incomodando. 何かが違うなと思ってたんです。 And I decided, you know what, I don't want to do this anymore. I'm going to just quit. Aí eu falei assim, quer saber, eu decidi que eu não ia fazer mais isso, eu vou parar. I tried, and I couldn't quit. Mas sabe o que? Eu tentei e eu não consegui. I tried on my own strength. I tried to be good. I tried to Eu tentei com as minhas próprias forças, mas eu não tinha o 何回も何回も poder suficiente para parar. 綺麗になろうとしてもやめられなかった。 so many questions. Is God real? I'm Eu tinha tantas perguntas, será que Deus é real? E eu estava real. Is he not? estudando tantas coisas sobre evolução, sobre física, もしくはこの宇宙 e comecei a me questionar se Deus realmente era verdade. 力があるのか、そういうことにも目を向け出しました。 You know what? As I kept hearing from the Bible, E quando eu estava continuando buscando a verdade e ouvi a Bíblia, eu decidi colocar a minha fé em Deus. 真理を受け取ったときに、これだ、これが本当の真理だって、これを受け取る。そしてその中に信仰を持つことを決めまし so た。 one time Então, uma vez, I invited myself to my eu estava lá, Lord, I'm going to trust in you. I'm eu going estava deitado na minha cama na universidade e eu falei para Deus, Deus, eu vou colocar a minha fé em Ti, もう本当にもう100%の信仰を決めます。 100%. to, and from then on, I'll start being changed from the inside out. でね、そ E こ da- から何が起きたかというと、 E desde então eu comecei a mudar de dentro para fora. I started having a peace on the inside of me that I can't explain. 平安が Eu comecei a ter uma paz dentro de mim que eu não podia explicar. Able to have victory over that. それでもまだ E até mesmo naquela área de pornografia eu comecei a ter vitória. そうな時もあったけれども、それでもまた起き上がって、また起き上がっての、また
got married, for years I'd already been free from E that. graças a Deus, antes de casar, eu já estava livre disso. から解放されることができました。 And that's just a little bit of my story, putting my Isso faith in Jesus. é um pouco da minha história, de como eu coloquei a minha fé em Jesus. I'm going to try to translate for Ryota. Eu vou tentar このストーリーをちょっと今から、traduzir para o Ryota e ele vai compartilhar o testemunho 僕 dele. はクリスチャンの家庭では育っていませんでした。 I did not grow up in a Christian home. Eu não cresci num lar cristão. 母さんがずっと病気してて。 My mother got really sick. E a minha mãe adoeceu bastante. 不完璧な家庭で出会いました。 So even though it was a good home, but Mesmo que era um lar bom, it wasn't a Christian home. Yeah, it wasn't perfect. mas não era perfeito. で大学に進学したときに、一応箱根駅伝の選手として大学に所属してました。 So when I was at university, I was a marathon runner. E quando eu estava na universidade, eu era maratonista. である日怪我をしちゃって、 But then one day I got injured. E um dia eu 下りをeu me machuquei. Down, けどそれに出られなくなって、 and then I couldn't race anymore. 代わりに E depois disso eu não podia mais correr. 今までの歴史的な記録を塗り替えて。 So then my life completely changed because of that. E então a minha vida mudou. Instead of me, actually renewed the record, broke the record. Whoa. Yeah. E eu não podia mais correr. E a pessoa que correu no meu lugar na maratona, ela quebrou o recorde. 屈辱的になって So that really scarred me. 男の人 E isso foi muito difícil para mim. I don't understand how that is. でそれである日飲みに明け暮れて Then one day I started drinking. Então um dia eu comecei a beber. ベロになって I was super drunk. Eu estava muito bêbado. フェスティバルに行きました。 And then I heard the rhythm and I was like, Aí eu fui ブラジルのフェスティバルって絶 eu fui numa festa brasileira. 対が起きるんですよ。ここで起きないです。大丈夫です。そこでベロベロになってる時に友達から電話がかかってきて。 so my friend called me up. E eu estava lá e um amigo me ligou. 六本木であるから来ない来ないか So, hey, there's a party in Roppongi. Why don't you come with me? Eu estava lá e ele falou assim, tem uma festa lá em Roppongi, vamos? I was already drunk. I went to the Eu já estava numa festa, estava bêbado. Ele falou, então tá, eu vou lá. なんかちょっとユースっぽい、若者向けの教会でした。 And I went to the E quando eu cheguei lá, na verdade, era uma igreja. E era uma celebração de jovens. Uma música bem animada. Pessoal tomando... pessoal tirando foto. I'm embarrassed about it. でそこでワーシップが終わって座ったら牧師さんが E lá, depois que acabou っていうメッセージをしてくれま And した。 after the worship, acabou the pastor shared o louvor e o pastor compartilhou uma mensagem. 脳天がバーンってやられるような思いで神様が自分の人生に入ってきました。 But then at that moment, Mas naquele momento, eu tive a revelação sobre Deus. 喜びであったり and then, what I never felt, this joy that I never felt before. E eu senti uma alegria que eu nunca tinha sentido antes. 一番男として Uma paz que eu nunca tinha sentido. And maybe the biggest thing for a man is purpose. でそれを Uma das coisas mais importantes para um homem é o seu propósito. 頑張るからいいやつじゃなくて So it wasn't me trying to be a good person. Então não era eu que estava tentando ser uma pessoa boa. So God is the one that started leading me. E assim Deus começou a me guiar. really like God just loved me as I am. E Deus me amou como Now eu I era. understand who I am. E eu pude entender a mim mesmo e a Deus. もう180度変わって。At that moment, my life just turned around 180. E daquele momento a minha vida foi completamente transformada. その瞬間から今この瞬間まで、本当にクリスチャンだから完璧な人生を歩めるということでありません。 Of course, even though I'm not Claro que não significa que eu sou uma pessoa perfeita, que vive uma vida perfeita. それでも Mas 毎回起き上がることができて、神様を信頼することができて、何回ね失敗をしても神様が愛してくださっていることっていうのがこの心の奥底にあります。 so I missed a lot. Yeah. Doesn't matter how many times, you know, Mas por isso que muitas vezes não importa a situação que você sabe, você tem aquela convicção que Deus te ama e que você vai continuar louvando a Deus. 神様は素晴らしい。 God is amazing. Então por isso que eu quero encorajar a todos. Deus é maravilhoso. Who